Apesar de o Senhor ter nos deixado sua palavra, Ele tem transportado pessoas além da morte e, no Espírito, para revelar mistérios que serão úteis às pessoas de sua geração, para que a vontade de Deus seja conhecida em relação para seus tempos. Cada geração deve conhecer a vontade de Deus para seu tempo e o que deve acontecer em sua geração. Estamos nesta terra para ler os sinais dos tempos e nossa geração é o momento mais difícil desde a história da Bíblia. Mas entenda isso. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3, 1-2. 1. Porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Até a Bíblia diz que o conhecimento aumentará nesta geração, Daniel 12, 4, e a iniquidade aumentará, Mateus 24 e 12. É por isso que o Senhor revela mistérios que não foram dados às gerações passadas nestes tempos difíceis da humanidade, para que a igreja moderna possa compreender o que está acontecendo e o que está para acontecer. Existem câmaras de restituição. Meu irmão, quando você roubou o dinheiro de alguém, você tem que devolver o que roubou. Você não pode ir à igreja e dizer, eu dou a oferta de restituição, se você souber onde a pessoa mora. Se você fizer isso, estará acumulando mais pecados. Você pode dar uma oferta de restituição quando não houver maneira de estabelecer contato com a pessoa que você deve. Depois de visitar as câmaras de restituição e música do inferno, o Senhor me conduziu às câmaras dos condenados da igreja. Esta é a prisão das pessoas que vão à igreja, a prisão dos membros da igreja. A Bíblia diz que o Senhor virá para uma igreja sem mancha. Efésios 5:27 para que ele apresentasse como uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas que deve ser sagrado e sem mancha. Eu estava caminhando com o Senhor no inferno, uma região vulcânica onde almas são calcinadas e inúmeras almas choravam. Em cada câmara, havia inúmeras almas condenadas em tormento. Eu estava neste lugar horrível onde essas almas foram condenadas para sempre. E o Senhor estava em lágrimas. Continuei dizendo, se fosse eu naquele lugar, não suportaria essa dor. Eu estava aterrorizado. E o Senhor me disse, este lugar é insuportável. Eu dei minha vida pela salvação da humanidade. A vida do homem está ligada ao que ele faz e aos lugares para onde vai. Não se esqueça do que você vê e diga ao meu povo o que você vê, pois a vida do meu povo depende disso. Eu sei que você é fraco na carne, mas não seja complacente, pois não derramei meu sangue em vão. Não acrescente a este testemunho, você contará exatamente o que viu. Eu vi demônios se movendo neste túnel do inferno. Esses demônios estavam segurando crânios humanos. Eles estavam se regozijando por ganhar as almas dos homens. Os demônios são vencedores de almas, ao contrário da maioria dos cristãos. O Senhor disse, o objetivo de Satanás é seduzir as pessoas do mundo, mostrando-lhes a glória deste mundo como se este fosse o melhor que eles poderiam ter. O diabo está dizendo à humanidade que o melhor é a vida neste mundo. Mateus 4, 8. Novamente, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. 9. E disse-lhe, tudo isto te darei, se te prostrar e me adorar. Nesse túnel, havia um cheiro ruim. Finalmente chegamos a esta câmara destinada a membros de igrejas. Eu vi um portão enferrujado onde estava escrito, Câmaras dos Condenados das Igrejas. O Senhor disse, este é o lugar para pessoas que vão às igrejas e afirmam pertencer a mim. Eu disse, Senhor, até as pessoas que vão à igreja estão aqui. O Senhor disse, esses membros das igrejas não estavam guardando minha palavra e meus princípios. Eles falharam em fazer o que eu queria que eles fizessem. Existem dois tipos de membros de igrejas. Eles são aqueles que adoram em minha vontade e aqueles que me adoram sob minha ira. Os tormentos nestas câmaras de membros da igreja são mais intensos do que todas as câmaras do inferno. Quanto mais avançarmos, mais severa será a punição. Quando o portão dessas câmaras foi aberto, um fogo inexplicável e terrível irrompeu do portão. Eu ouvi gritos de milhões de membros de igrejas que estavam cativos aqui. Eu vi demônios voando neste lugar. Eles disseram a esses cristãos, alegrem-se. Este é o seu reino para sempre. Vocês, frequentadores de igreja que viviam em pecado,
estavam cumprindo nossa ordem e a vontade de nosso mestre. Você seguiu nossos caminhos e fez coisas que pedimos que você fizesse. Alegrem-se. Amado, eu vi um poço de fogo e inúmeros cristãos dentro desses poços de fogo. Esses poços são construídos graças à vida pecaminosa que as pessoas vivem na terra. Quando você está vivendo em pecado, você está construindo sua cova no inferno. Quando entramos nesta câmara, vi uma região montanhosa e a lava estava espirrando e foi vomitada por crateras. A escuridão era total e o lugar estava iluminado pela lava que fluía. Houve gritos de incontáveis ex-membros de igrejas que perderam suas almas. E vi demônios regozijando-se e dançando por enganar e enganar esses cristãos. Irmão, nesta batalha por suas almas, não se deixe enganar pelos demônios. Quando entramos nesta câmara, vi um quadro onde uma lista de pecados era exibida. Esses pecados levaram os cristãos a esse terrível lugar de tormento. Meu irmão, esses cristãos que perderam a batalha estavam em uma situação insuportável. Suas almas estavam acorrentadas na cova de fogo, que era sua prisão e sua morada eterna. Quando nos viram, imploraram ao Senhor que os libertasse. Eles disseram: Senhor, lembra-te de nós. Nós te servimos. O Senhor disse: tarde demais, tarde demais. O julgamento caiu. Diante desse horror, comecei a chorar. O Senhor disse: trabalhei para a igreja. Mas veja como meu povo está caindo aqui. Eu disse: Senhor, foi-nos dito que aqueles que vêm para a igreja têm uma parte no seu reino. Somente aqueles que fazem a minha vontade têm uma parte no meu reino, disse o Senhor. Quando li a lista de pecados no quadro, estava escrito: número 1, a prisão dos que se recusam a pagar o dízimo. Aqueles que se recusaram a pagar ofertas e esmolas. Número 2, a prisão de quem reza na igreja liderado por uma mulher. Número 3, a prisão de pessoas que falam durante a pregação, pessoas que causam contendas e divisão na igreja. Número 4, a prisão de pessoas que fazem juramento, mas não os cumprem. Número 5, a prisão do povo de Deus que veio para a igreja, mas não conseguiu se converter. Número 6, a prisão do povo de Deus que veio à igreja e se arrependeu. Eles nasceram de novo, mas se apostataram, abandonando seu primeiro amor. Depois de ler o quadro ao redor do portão, vimos no horizonte um príncipe dos demônios sentado em seu trono. Ele estava citando passagens da Bíblia e dizendo às almas condenadas: a palavra de Deus foi dada a vocês, mas vocês falharam em guardar a palavra de Deus. Você estava orando, mas falhou em fazer a vontade de seu mestre. Você era membro de igrejas, mas estava criticando seus líderes. Muitas pessoas vão à igreja, mas não mudaram sua maneira de andar no mundo. Vir para a igreja é uma coisa e converter é outra coisa. Ir à igreja não significa que você é um filho de Deus. A conversão é a transformação do coração da pessoa que sai de um estado para outro. É uma situação em que o homem abandonou os seus maus caminhos para caminhar pessoalmente com o Senhor. Viemos para a igreja para aprender a andar pessoalmente com Deus. Não vamos à igreja rotineiramente. Mesmo que a igreja seja fechada, o verdadeiro cristão continua a andar com Deus. Os cristãos que estão nessas câmaras do inferno frequentam a igreja e não entregam suas vidas completamente ao Senhor. Muitos estão vindo para a igreja, mas não estão entregando suas vidas ao Senhor completamente. Mesmo assim, eles ouvem a palavra de Deus, mas falharam em buscar a transformação de seus corações que chamamos de conversão. A segunda categoria de almas nesta lista no quadro eram pessoas que estavam vindo para a igreja e se converteram, mas com o tempo, elas abandonaram seu primeiro amor e não andam mais com Deus, embora continuem a vir para a igreja. A igreja está cheia de fiéis que, na verdade, estão distantes de Deus. Eles vêm para a igreja, mas não andam com Deus. Eles seguem seu próprio caminho. São pessoas que frequentam a igreja há 20 e 30 anos, mas não têm 20 e 30 anos de caminhada com Deus. Por todos esses anos, eles têm andado em seus próprios caminhos e não estão com Deus. A vida cristã significa andar continuamente com o Senhor em quem você acredita. Se a sua linguagem é escandalosa, ou se o seu comportamento é corrupto, e se você abandonou o caminho do Senhor, por favor, renda-se e renuncie. Eles são cristãos de nome, mas são pagãos em termos de caminhada. Ainda assim, quando eles vieram a Cristo, eles abandonaram seus maus caminhos. Mas hoje eles voltaram à velha maneira de caluniar,
causando divisão e promovendo animosidade entre os irmãos. No entanto, eles alegaram ser cristãos. Estou aqui para lhe dizer que, se você fizer essas coisas, você não é um cristão, pois a Bíblia diz que é contra essas coisas que a ira de Deus é revelada. É por causa desse comportamento que o nome do Senhor é insultado em seu local de trabalho, sua vizinhança e em sua casa. Muitas vezes seu marido fica dizendo que você deve ficar em casa, mas por causa de seus caminhos, seu marido se pergunta se você é cristã. Os verdadeiros cristãos não são aqueles que oram muito. Eles são aqueles que perdoam seus inimigos e oram por aqueles que os perseguem. Se deixarmos de perdoar e guardar ressentimentos contra as pessoas em nossos corações, não veremos o Senhor. Outra categoria de cristãos que vi nesta câmara eram aqueles que não leem a Bíblia. Assim, eles não colocam em prática. Este livro da lei não deve sair de sua boca. Medite sobre ele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer tudo o que está escrito nele. Pois então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Josué 1:8. As outras categorias são aqueles que deixaram de pagar o dízimo e foram infiéis a dar. O Senhor me conduziu a um homem que estava em tormento. Quando ele viu o Senhor, ele disse: Senhor, tem misericórdia. Eu reconheço que fiz algo errado. Decidi consertá-lo. Dê-me um segundo para pagar o dízimo que roubei. O Senhor disse: quando você estava no mundo, por que deixou de pagar o dízimo? É tarde demais. O julgamento caiu. Eu vi em sua cova, havia dinheiro que exigia justiça, e o homem estava esquelético e queimado pelo fogo que saía da cova. Eu disse: Senhor, o que ele fez? O Senhor disse: quando ele estava no mundo, eu costumava abençoá-lo, mas ela não pagava seu dízimo. Cada vez que você deixa de pagar o dízimo, está mentindo para mim e é atingido por uma maldição. E quando você for amaldiçoado, você não herdará o reino de Deus. O homem implorou ao Senhor e disse: não paguei o dízimo por causa da minha necessidade, mas me arrependo. O Senhor disse: é tarde demais. Então vimos um homem alegando inocência e disse: Senhor, eu estava pagando meu dízimo. O Senhor disse: nunca reconheço os seus dízimos. Naquele momento, viu um demônio que era uma sombra. Ele veio apunhalá-lo nas costas, dizendo-lhe: você sempre esteve em nosso acampamento. Eu disse: Senhor, salve este homem. O Senhor disse: minha obra na cruz pode salvar as pessoas na superfície, mas quando elas morrem, minha obra não pode salvá-las. Quando as pessoas morrem, meu julgamento começa. O Senhor disse: o homem estava pagando dízimos a seu pastor que era ocultista, mas no dízimo há um convênio. Quando você paga dízimo a um ocultista, você está fazendo um convênio com ele. Quando você paga seu dízimo a um pastor que é adúltero, seu dízimo não será reconhecido. O Senhor disse: até mesmo convênios ocultistas subconscientes podem levar ao inferno. Quando nos mudamos para outra cova, vimos um homem em sua cova. Havia vermes nele. O Senhor disse: este homem foi fiel no dízimo até que seu pastor cometeu um ato maligno. Ele parou de dizimar e estava certo. Mas ele deveria ter me pedido que lhe mostrasse para onde enviar seus dízimos, mas, infelizmente, ele nunca mais pagou o dízimo. Eu costumava dizer-lhe que eles ainda são pastores retos. Ele deveria me pagar o que me devia quando estava vivo. Ele recusou o modo de vida e condenou a si mesmo. Eu coloco antes de você a vida e a morte. A quarta categoria são aqueles que criticam o pastor e lutam contra o ministério. O quinto são os que se vestiram mal na igreja. Sublinhado.